boa tarde. Mais um 40 Mais sextou com elas. Eu aqui, Raquel Fonteles, junto com a Carmen Leonel. Hoje a gente vai falar de um tema muito atual e também muito polêmico. Vocês já vão entender o porquê da polêmica, não é, Carmen? Ai. Boa tarde. Mais um 40 Mais sextou com elas daquele jeito, né? Aquela sexta-feira. Porque ou a gente traz coisa para chorar ou a gente traz coisa para dar raiva. Então, vamos ver se a gente consegue amenizar hoje, né? Porque vamos falar aí eu acho que é a vedete do momento, né? Que é o marketing digital. Mas mais do que o marketing digital, a nossa convidada vai trazer hoje um olhar técnico, um olhar crítico ao mesmo tempo. Ela é especialista em marketing digital. Ela tem uma agência de performance. Olha aí, quando a gente fala performance, vocês já vão esperando, né, minhas ouvintes e meus ouvintes, que vem coisa boa por aí. Hoje a gente traz a Juliana Lima. Aqui para nós ela é a Ju. Ela é da DW, agência de DW House. Olha só que coisa chique. DW House, agência de performance. E eu acho que ninguém melhor do que a própria para falar sobre marketing digital e para entrar numa seara que euzinha do marketing tradicional fico aqui, ó, me corroendo, mas hoje ela vai esclarecer direitinho a mística do tráfego pago. Muito bem-vinda, viu, Juliana? Bem-vinda. Obrigada, meninas. Obrigada, Raquel. Obrigada, Carmen, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Nessa sexta-feira linda. Muito bom. A gente queria, Juliana, que você começasse falando um pouquinho para a gente sobre sua trajetória, né? Como se deu a sua agência hoje, onde você chegou, e com isso, para você falar também, compartilhar um pouquinho dos desafios quando a gente fala desse tema polêmico que é o tráfego pago, né? Que todo mundo só pensa em fazer tráfego pago, mas tem muita coisa por detrás. Sim, verdade, tem mesmo. Bom, meu nome é Juliana Lima, eu já estou na área aí da publicidade, né? Eu sou publicitária de formação, já tenho aí 12 anos, e desde o início da minha carreira, assim que eu estava na faculdade ainda, eu já fui para o digital, né? Lá em 2013, então eu já entrei dentro dessa área. Eu já tinha certificação do Google, né, na época, para poder trabalhar com os anúncios. Era uma época que era só mato, que estava tudo começando ali, gerenciador de anúncio. Ainda nem existia gerenciador de anúncio do Facebook, né? Então a gente fazia mais criação de conteúdo ali para as marcas, né, e tudo mais. Então, quando eu estava na faculdade, eu já entrei dentro ali de cabeça do digital, porque a gente já via aí que muita coisa estava por vir, né? E o digital, de fato, era a grande ferramenta do momento, né? Então, hoje, eu já tenho essa trajetória, já trabalhei em algumas agências de publicidade e há 3 anos eu fundei a DW House, que é uma agência de performance digital, né? E daí, quando a gente fala sobre performance digital, a gente pensa muito somente ali no tráfego pago, né? E o tráfego pago, ele, na verdade, ele é só mais uma ferramenta do marketing digital, né? Então, eu sempre falo isso muito para os meus clientes aqui, que o tráfego pago, ele de fato, ele funciona, mas se não existirem outras coisas que são a base, né, o teu tráfego pago, ele não vai funcionar, né? Então, de fato, isso é algo muito polêmico, porque como se tem ouvido muito falar, principalmente pelas redes, né, e tudo mais, sobre os anúncios online, que de fato são tráfego pago, né, as pessoas, elas tendem a achar que isso vai resolver o problema delas, e isso não vai. Se você não tiver um bom planejamento estratégico, se você não souber quem é o teu público, né, se você não souber qual a praça que você pretende alcançar, se você não souber
tiver as coisas básicas do marketing, você não vai ter um bom resultado com tráfego pago. Então, a performance digital, ela cuida muito mais disso. A gente trabalha com as ferramentas, né, ali com o tráfego e tudo mais, mas a gente cuida também dessas outras áreas e, principalmente, faz o alinhamento com o time comercial desse cliente, que é também extremamente importante. Ô, Ju, eu tenho aqui, vou começar as polêmicas, né? Então, você, né, se formando e estudando em 2013. Em 2013 eu estava professora em sala de aula e realmente começava alguma coisa muito tímida na área do digital. Eu lembro que na época eu fui convidada por uma universidade, eu montei um curso à distância de pós-graduação em marketing digital. Que legal. Então, mesmo assim, era uma coisa que era ainda muito tímida, mais voltada para o e-commerce, que também na época estava começando a crescer, né? Mas a minha polêmica de agora é assim: você acabou de falar, não adianta fazer o tráfego pago se você não conhecer o seu consumidor. Pesquisa de mercado. Exato. Não adianta você fazer tráfego pago se você não tiver alinhado com uma comunicação. Então, um posicionamento, né? Eu costumo falar que assim, quem é você na fila do pão? Né? Então, voltamos lá para a época da caverna, né? Existimos para servir melhor, servimos melhor para existir. Vamos escolher? Então, assim, antes de chegar no digital, você tem todas as etapas de um planejamento, toda a etapa de estabelecer um objetivo, uma meta. E o que eu tenho observado entre os empreendedores é que eles entram no mercado já com aquela coisa do preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro. Aí você vai para um prospect, aí ele pergunta para você: você faz tráfego pago? Antes das outras perguntas. Não sei se a Raquel concorda comigo. Vamos desenvolver aí por essa seara? Absolutamente. A Ju, ela tem até mais propriedade para falar nesse sentido, porque ela trabalha diretamente focada nisso. E é tanto que tiveram já situações aqui nos bastidores que a gente precisou recorrer a Ju, né, com clientes, tudo, que a gente trabalha com parceiros, e a Ju é uma parceira também aqui, e é exatamente isso, a gente acaba entrando numa questão muito séria. Eu sempre trago esse exemplo, que eu já tive uma cliente que chegou para mim, que ela pagava 5 mil de tráfego pago para uma agência, e ela não estava tendo retorno. E aí, a primeira reunião de briefing que eu fui ter com ela não conhecia o público dela. Eu fiz várias perguntas, ela não sabia de nada sobre a marca dela. Ou seja, ela tirava no escuro o tempo inteiro, e aí eu tive que fazer um rebrand com a marca dela, eu tive que dar posicionamento, essência, elaborar as campanhas de forma estratégica, tudo no orgânico. O resultado que a gente teve foi uma coisa surreal. Mas uma coisa que eu quero falar e deixar claro, eu não estou falando aqui para ninguém fazer tráfego pago, tá? Não é porque assim, ela estava pagando no tráfego pago e ela teve um resultado melhor no orgânico. Independente de ser o orgânico ou o tráfego pago, tem que ter uma estratégia. E para ir para o tráfego pago, primeiro você tem que ter uma base no orgânico. E aí a Ju pode falar disso melhor do que eu. Não é, Ju? Exato, exatamente. Exato. Essas dores, elas são muito comuns por aqui, né? E é justamente isso que eu falo muito para os meus clientes. O que eu sempre deixo muito claro hoje você precisa fazer tráfego pago porque ele faz parte do jogo, certo? Você precisa fazer isso. Porque se você não fizer, você não aparece, porque se você não fizer, também o teu público você não é encontrado pelo teu público, então você precisa fazer, tá? No entanto, é muito mais importante que antes você saiba que você precisa fazer o arroz com feijão,
né? Você precisa ali trabalhar as tuas bases, você precisa conhecer mais a tua empresa, para quem ela vende, qual que é o público que mais consome, você precisa ter um planejamento estratégico de ações que você vai fazer, e não estou falando só daquelas ações assim, né, de desconto progressivo, não estou falando somente disso, mas ações mesmo que vão cuidar para que a tua empresa, ela seja escalável, né? Então, é extremamente importante para que as empresas façam isso, né? Para que elas cuidem antes. E é muito isso mesmo. Ai, não, eu só quero fazer tráfego pago, né? Como se isso fosse resolver todos os problemas. Ele não resolve. Muito pelo contrário, tá? Se a gente não tem uma boa base desenvolvida, a empresa ali fazendo já o arroz com feijão, que é muitas vezes, né? Eu sempre falo que o profissional de marketing, ele é um exército de uma pessoa só, né? Geralmente ali nas empresas se encontra aquela pessoa que está ali dentro do marketing, mas é a pessoa que está fazendo arroz com feijão. Isso é extremamente importante, né? Para a própria marca. E daí, quando o tráfego pago entra numa empresa dessa, é só alavanca, porque todas as outras coisas já estão muito bem estruturadas, tá? Assim como também não funciona tráfego pago se você não tiver um time comercial que não sabe vender, que não está alinhado, você também não vai ter retorno nenhum, porque não é o orçamento, não é o quanto de dinheiro que você coloca dentro da plataforma, mas é o que você faz com aquilo que chega para você, né? Nossa. Então, exato, isso é extremamente importante. Ju, emendando exatamente com isso que você falou agora, e vou trazer aqui um cliente, um ex-cliente meu e da Raquel, e você participou com a gente também dessa saga, foi uma saga, né? Foi uma saga, e aí a fala era, uma vez a gente falou para ele, você percebeu que lá no Google você teve tantas chamadas telefônicas, lembra disso, Raquel? Lembrou? 50 e poucas chamadas ele teve. Você teve 54 chamadas lá pelo Google. Aí, assim, o diretor comercial e o responsável pelas vendas, que era o nosso elo de ligação, um olhou para a cara do outro e eles não sabiam nem quem tinha atendido a ligação telefônica. E a Raquel insistiu, vocês registraram? Tá aqui, ó, foram 54 ligações. Ah, não, mas aqui ninguém atendeu. Se cair, aí ficou pior, porque aí o outro falou assim, se caiu, caiu em outro departamento. Meu Deus. Não, e aí ele contextualizou assim, que eu achei uau. Mas eu te garanto que nenhuma dessas ligações foram vendas. Óbvio que não foram vendas. Né? Se ninguém atendeu, porque não teve venda, é claro. E aí então, o que é interessante, a gente teve uma comprovação, porque o diretor anterior, ele comprovou para a gente que ele recebeu ligação da estratégia que a gente fez pelo Google Meu Negócio. Uhum. Então, assim, aí ele saiu depois, aí ficou meio que entrou esse rapaz, que era das vendas, para assumir o lugar. Mas o que a gente percebe é o seguinte, exatamente, acho que você foi cirúrgica agora. Se você, e aí isso a gente coloca, isso a gente aprendeu a duras penas, eu te falo, Ju. Que assim, eu estava até falando disso em aula essa semana com os meus alunos. Tem muito cliente que pega e fala assim, toma que o filho é teu. Uhum, exato. Não é assim que funciona, porque o cliente ele tem que ter a responsabilidade dele, a parcela de responsabilidade dele para o negócio andar. Não é só assim, vou te pagar 10 mil reais e me dar um resultado aí de tráfego pago. Mas e aí, o que você quer atingir? O que você vai fazer com isso? Como que você vai mensurar? E você pode trazer isso aqui melhor do que eu. Exato, com certeza. O trabalho, né? Esse trabalho, daí a gente que trabalha muitos anos na área, que trabalha tanto em agência como tem a própria agência, eu sempre deixo muito claro isso para os meus clientes aqui. Eu falo assim, olha, o nosso trabalho é um trabalho de parceria. Se o nosso trabalho deu certo, é porque o nosso trabalho em conjunto deu certo. Agora, se o nosso trabalho deu errado, é porque o nosso trabalho também deu errado em conjunto, né? Então, isso é uma parceria. Então, de nada adianta essa coisa assim, não, eu quero me livrar do marketing. E, poxa, o marketing, as vendas, é o coração da tua empresa.
você não pode abandonar ele de jeito nenhum, né? Porque o que faz uma empresa crescer são as vendas. E o que faz com que, né, com que a tua empresa seja escalável, com que a tua empresa seja vista, de fato, é o marketing ali, com união com o time de vendas. É por isso que isso é tão importante, né? Então, as empresas que geralmente que não querem saber de nada, são as empresas que mais jogam dinheiro no ralo, você pode perceber, né? São empresas que não sabem, eu faço tráfego pago, mas eu nunca tive resultado. Poxa, será que você não teve resultado mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui no teu time comercial, para ver se está todo mundo falando a mesma língua, para ver se está todo mundo respondendo com agilidade, da forma que precisa, né? Então, a maior parte das pessoas que tem esse discurso de que algo não deu certo, e daí eu falo do tráfego, mas para todas as outras ferramentas que existem dentro da publicidade, né? O que será que houve ali de fato, né? Alguma aba estava aberta que não estava tendo ajuste. Então, é muito dessa forma assim, que a gente enxerga e que a gente educa os nossos clientes, né? Hoje eu vejo muito que mais do que um trabalho de você gerar resultado, é um trabalho de você educar também o teu cliente, né? Porque existem muitas pessoas dentro das redes falando que se você fizer marketing, né? Se você fizer alguma ferramenta de marketing digital, você vai explodir de ficar rico. As coisas não funcionam dessa forma, né? As coisas, e nós somos muito realistas, né, em relação a isso. O morango do amor não era digital e explodiu, né? Sabe? Mas assim, assim, a gente está falando aqui no universo empreendedor. Você é uma empreendedora digital. Para não falar que você foi uma das pioneiras como empreendedora digital. A maior parte das histórias que a gente traz aqui são empreendedoras da área de prestação de serviços, fornecimento, né? Enfim, a gente já trouxe aqui dança, a gente já trouxe aqui doce, a gente já trouxe aqui chefe personalizado, mas todas essas especialidades, elas precisam, hoje, na era do digital, elas precisam se informar sobre o que é, como fazer e quem procurar. Nesse sentido, eu trago aqui agora para você uma inquietação de como é que as pessoas procuram você? Como é que essas pessoas chegam na Juliana e pedem o seu serviço? Perfeito, Carmen. Bom, hoje elas podem me procurar ali pelo próprio Instagram da agência, né, que é o @DWHouse. Também pelo WhatsApp, ali também elas podem me procurar, depois eu deixo o telefone ali com vocês. Então, geralmente, e hoje, assim, o nosso trabalho, graças a Deus, é um trabalho que há muita indicação, porque nós temos muito retorno com todos os clientes que estão aqui na casa, né? Então, isso acaba gerando muitas e muitas indicações. Então, eu acredito que a melhor forma delas nos encontrarem é ali pelas redes sociais mesmo. Mas o que eu quis dizer, é óbvio, né? Te encontrar nas redes sociais e tal. Mas a minha inquietação é outra, assim. Eu tenho uma empresa de fornecimento de crepes, vai. Uhum. Eu faço eventos, eu faço um buffet, e aí eu quero melhorar o meu alcance. Como você, quando a pessoa te procura, ela procura com essa intenção. Com essa intenção. Oi, Juliana, meu nome é fulana, eu tenho uma empresa de buffet de crepes, eu quero aumentar a minha penetração do mercado. A sua empresa cuida disso? Isso, elas geralmente vêm com uma dessas dores, né? E a outra dor é assim, olha, eu tenho essa empresa, mas eu só vendo para o meu bairro e eu quero vender para outros bairros, né? Então, essa também que daí já é algo mais voltado, de fato, ali para a gente fazer o tráfego pago, com os anúncios e tudo mais, né?
E daí a primeira coisa que eu sempre pergunto para eles, né, é entender mais dessa história dessa empresa, o motivo pelo qual eles começaram com esse negócio, né, o que a gente pode fazer. Então a gente entende muito da parte burocrática do negócio mesmo, né? O que eles já fizeram dentro da publicidade que deu certo. Então, muitas vezes, né, eles já fizeram um anúncio e não deu certo. Ah, eu já fiz, mas não deu muito certo, eu investi muito, né? E daí eu sempre pergunto, tá, mas o que é investir muito para você? Porque a gente tem muito isso, né? Hoje o tráfego pago, ele é uma das mídias mais utilizadas e flexíveis, né, da publicidade. Então, é diferente, por exemplo, da contratação de um outdoor, que você paga pela semana e tudo mais, aquele valor, né? Então, o tráfego pago, ele é muito mais flexível que isso. No entanto, quando a gente inicia com investimento dentro dos anúncios, a gente tem que entender, e é por isso que chama performance, que quanto mais tempo aquele anúncio fica em veiculação, maior é a sua performance, né? Então, os anúncios, ele vem muito da constância pelo desenvolvimento dele. Então, não é que o cliente vai começar fazendo investimento hoje, ele não teve o resultado que ele esperava, porque a gente alinha isso também, né? Então, de repente, o cliente está ali investindo um valor, querendo triplicar, quadruplicar aquele valor investido. E isso muitas das vezes não acontece, né? Isso é uma utopia. Então, a gente também alinha muito essa visão do cliente, que é uma visão muito hoje que é jogada ali, principalmente dentro das redes sociais, né? De que o tráfego pago vai dar uma explosão gigantesca, assim, e isso muitas vezes não acontece, e nós vamos alinhando isso, né? Juliana, uma coisa que é interessante, a gente sempre coloca para os clientes aqui também, suponho que você aí na DW também, o cliente ele é muito imediatista, e a gente entende, obviamente, porque normalmente para ele recorrer a um serviço assim, porque ele está querendo, ele está com alguma dor, precisamente falando nas vendas, um déficit de vendas, né? Então, ele precisa melhorar. Só que uma coisa que é preciso ter claro, você colocou aqui, é que no universo digital as coisas não são instantâneas. Quando a gente faz um trabalho, seja ele tráfego pago, seja ele um trabalho de rebranding, seja ele um trabalho estratégico no universo digital, a gente fala de um tempo aí de no mínimo 3 a 4 meses para ele ter a resposta ali satisfatória. Para ele começar a ver um resultado. Aí ele pode chegar e perguntar, mas eu vou ficar falando de tráfego pago, você vai trazer isso melhor, né? Mas eu vou ficar nesse período todo jogando dinheiro fora? Não, você vai melhorando gradativamente. Aí eu queria que você explicasse melhor esse tempo, que muitas vezes eles não entendem. Uhum. Aqui dentro da agência, a gente não dá um tempo preciso para o cliente, né? Porque até a gente não tem o controle da plataforma, né? O que nós fazemos aqui quando um cliente entra é estudar o campo mesmo. Então, estudar a geolocalização desse cliente, onde que nós vamos anunciar, os tipos de palavra-chave, se esse anúncio for feito no Google, né? Porque cada plataforma caminha de uma forma. Então, a gente faz esse estudo aqui com cada cliente e faz a sugestão de investimento, né? Enquanto a gente está fazendo esse trabalho, a gente também está fazendo um outro trabalho que é deixar o comercial dessa empresa alinhado, né? Então, às vezes, eu tenho clientes aqui que tem um vendedor e eu tenho clientes que têm 4, 5 vendedores. Então, a gente deixa todo mundo na mesma página, fala, olha, a partir de agora, nós estamos iniciando com os anúncios dentro do Google, todas as pessoas que chegarem através desses anúncios, vocês vão ter que fazer esse passo, né? Então, à medida que isso vai acontecendo, porque aquilo que eu falei, né, a performance, ela é um ciclo mesmo, você faz pela constância, né? Então, à medida que você for fazendo esse trabalho, você vai otimizando esses resultados. O que é otimizar resultado? Otimizar resultado é incluir palavra-chave, retirar a palavra-chave, aumentar um pouco mais o raio de alcance, aumentar um pouco mais aquela segmentação. Então, você acaba fazendo esse tipo de otimização para que os anúncios performem cada vez melhor,
né? E daí, a nível, né, de investimento, a ideia é que o cliente, vou dar um exemplo aqui, tá? O cliente inicia com um investimento de R$ 500 por mês dentro da plataforma. A ideia é que se ele já teve um retorno no primeiro mês, ele dá uma escalada nesse investimento, né? Não tem como você ter o mesmo resultado com o mesmo investimento, né? Então, isso não existe, né? Isso é um sonho. Então tá bom. Então, já pensou que mundo maravilhoso? Se com os mesmos R$ 500 no mês ele faz 1.000, no terceiro ele tá fazendo 35, que maravilhoso. Todo mundo quer esse cenário, né? Com certeza. Mas isso não funciona, porque a gente está falando muito sobre concorrência, né? Então, quem está dentro da rede também está pagando ali pelas mesmas palavras, e quem paga mais aparece mais. Então, e quem está ali na rede, desculpa te cortar, imagina. Quem está ali na rede também está acompanhando a sua movimentação. Obviamente, se ele vê que você não está investindo, não está aumentando a régua, você ficou ali nos R$ 500 e não está melhorando a sua performance, o cara da concorrência vem, ataca para te acabar. Exato, exatamente. Então, por isso é que você tem que sempre estar na frente, por isso que o planejamento, todo mundo fala, a matriz SWOT está desatualizada. Não, ela não está desatualizada. Não mesmo. Ela é mal utilizada, porque quando você coloca ali oportunidades e potencialidades, são coisas que você tem que trabalhar na sua empresa. Exato. E se o digital não acompanhar isso, você não vai muito longe. E para não falar que a gente não vai muito longe, adivinhem. Batemos 25 minutos. Tem muito assunto para ir, porque olha só, é muita coisa. Você pensa que não é? É muita coisa. Eu não sei se a Raquel concorda comigo, talvez a gente tenha até que provocar uma nova visita da Juliana para tirar dúvidas mesmo das nossas ouvintes, das nossas empreendedoras, dos nossos empreendedores, porque o marketing digital, o tráfego pago, a construção de conteúdo e de autoridade digital são grandes desafios para o sucesso dos negócios, né? Com certeza. E eu queria só fazer uma última pergunta, Ju. A gente trabalha muito aqui com educar o empreendedor. A gente aqui trabalha, segunda-feira mesmo, eu ministrei uma instrutoria de vendas para um público de pet no Sebrae, que foi incrível, inclusive beijos para as meninas, foi muito bom. Uma coisa que a gente se depara é que, de fato, o marketing digital ainda é um tabu. A gente teve essa questão de que, com a pandemia, do dia para a noite, as pessoas tiveram que se reinventar no universo digital. Até mesmo nós, enquanto professores, né, Carmen, tivemos que se readaptar com aulas online, entender, enfim. Hoje para a gente é ok, é normal. Só que ainda existem pessoas que a gente pode colocar aqui como a questão do analfabetismo digital. E eu acredito que você acabe encontrando muito isso no seu caminho aí, entre os clientes, porque existem empresas que ela têm uma linguagem muito conservadora, então acaba sendo que um tabu muito grande esse universo digital. Como que você lida com isso? Não só o digital, viu, Raquel, como também a própria publicidade, o próprio marketing em si. Porque, principalmente essas pessoas, né, que têm esses negócios conservadores, que muito provavelmente são negócios que foram construídos boca a boca, eles desacreditam, inclusive, que essas estratégias funcionem, né? Então, isso é de fato um tabu muito grande. E eu digo mais, o trabalho de educação com esses negócios, eles são muito mais extensos do que com quem
já meio que sabe um pouco mais do assunto, digamos assim, sabe? Porque você tem que mostrar, aí a gente tem que voltar lá para o marketing raiz, explicar, né, como que funciona, e muitas vezes esses negócios, eles não têm marketing, eles nunca fizeram nada, eles cresceram por indicação, por boca a boca, né, seja ali por conta do bairro, da cidade ou tudo mais, então eles acabam sendo muito céticos em relação a isso, sabe? Então, é um cenário muito mais desafiador esse, né? E algumas empresas dessa forma já chegaram para mim e eu falei, eu sou muito transparente, né? Nós somos muito transparentes aqui na nossa empresa. Eu falei, olha, a gente precisa começar do básico, né, do zero, fazendo a tua análise SWOT, entendendo um pouco mais o teu negócio, planejando estrategicamente. Então a gente monta cronograma para que ele não fique desesperado, perdido, achando que ele está jogando dinheiro ao vento, sabe? Então a gente faz todo esse trabalho de educação mesmo, e para que a gente consiga começar a visualizar alguns resultados, sabe? Mas, assim, é muito complexo. Com certeza. Bom, Carmen, o que dizer, né? Tem muito pano para manga aqui. Eu falei que ia ser polêmica, eu falei. Então, aproveitando que é sexta-feira, que a gente liga o sextou, depois dessa polêmica a gente sai, toma um ar, respira, não pira e começa tudo de novo, não é assim? Sim. Isso posto, Juliana, a gente sempre pede para que a nossa convidada traga aí uma palavra de incentivo, um conselho para as nossas ouvintes, e que você também repita aí, né, suas redes, como as pessoas podem te achar, como elas podem tirar dúvidas ou contratar os serviços, né, da agência. Se o espaço é seu, você tem aí seus 2 minutos agora. Obrigada, Carmen. Bom, o que eu posso dizer para vocês é que vocês não desistam, né? Porque apesar de toda essa polêmica, ainda há vida e dá para a gente construir muita coisa, né? Então, não desistam, sejam firmes, fortes, corajosas. O empreendedorismo feminino, principalmente, ele é muito resiliente, né? Então, a gente consegue resolver muitas demandas aí, então não desistam, tá? Mas façam tráfego pago, mas também cuidem do marketing raiz de vocês, alinhem os comerciais para que vocês tenham bons resultados. E para falar comigo, é só vir aqui no Instagram, @dwhouse, pode me chamar no direct, tem ali também um link na bio que redireciona para o meu WhatsApp, para você falar comigo, tirar suas dúvidas. E é isso, bora, sextou, né? E bora para mais uma semana aí na próxima semana. Um beijo para você. Muito obrigada, viu, Ju? Muito obrigada por a sua clareza, pela sua objetividade e pelo seu conhecimento, porque você trouxe hoje aqui um conhecimento que é nós mesmas, eu e a Raquel, nas nossas próprias consultorias, vira e mexe, a gente clica em você, Ju, socorre, né? Então, assim, obrigada mesmo por esse tempo com a gente. Muito obrigada às nossas ouvintes por mais essa sexta-feira. Obrigada, Raquel, pela parceria sempre. Uma sexta depois da outra sexta. E assim a gente vai ficando por aqui. Obrigada pelo convite, meninas. A gente que agradece aqui, Juliana, foi incrível o programa, assim, foi muito esclarecedor. É um tema muito polêmico, mas também é um tema muito necessário, porque a gente vê uma necessidade muito grande, principalmente entre o pequeno e o médio empreendedor, né? A gente não fala de grandes empresas, porque normalmente eles já têm ali a sua estrutura, com algumas exceções que a gente sabe, né? Mas eu gostaria de dizer que foi realmente incrível e dá sim para a gente pensar no próximo encontro, porque tem mais pautas aí para a gente se aprofundar. Mas queria te agradecer
Quero agradecer também aos nossos ouvintes, falar para vocês escutarem aí a nossa rádio, lá na www.radioempreendedora.com.br. Nos sigam nas redes, no @40mais, Sextou com Elas, que também é o nosso YouTube, né, Carmen? 40 mais, 40 numeral MAIS, Sextou com Elas. Eu sempre tenho que falar, ó, MAIS. MAIS. E é isso, gente. Assim a gente vai ficando por aqui para mais um programa, com mais um programa maravilhoso que foi o nosso 40 mais. Sextou com Elas. Até sexta. Até a próxima, gente. Obrigada, tchau, tchau. Ju. Obrigada, um beijo. Um beijo.